Fala, meu povo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu vou explicar algumas entradas que eu realizei. Infelizmente não consegui gravar as entradas, eu gravei a tela errada. Mas, como eu faço todos os dias, eu tirei print de todas essas operações e eu vou explicar em detalhes aqui por que eu fiz cada uma delas. Teve um loss e dois wins, qual que foi a tomada de decisão, qual que foi a estratégia, enfim, vou te passar aqui o puro suco do meu operacional, o top do top, beleza? Então se você ainda não é inscrito, já aproveita para se inscrever no canal, já aproveita para curtir e deixa o seu comentário dizendo se está gostando dos conteúdos, se está aprendendo operacional ou se tem alguma dúvida. Fechou? Bora lá então. Essa primeira entrada aqui, eu fiz uma entrada. Olha que legal, dá para dar um zoom aqui para vocês verem. Eu fiz uma entrada de retração na guideline. Então vamos lembrar do padrão que eu utilizo para fazer a retração. Sempre que eu vou trabalhar com retração, o que eu vou olhar? Eu vou olhar se eu tenho quatro pavios um do lado do outro que dê para me marcar a guideline. Então aqui eu tinha, então eu peguei esse pavio específico aqui, eu marquei nele, na ponta dele, e marcando nessa ponta ele abarcou os outros três pavios de uma forma que não tocou no corpo da vela, beleza? Marcação da guideline simples, você que acompanha o canal aí já está cansado de saber como é que funciona. Beleza, fiz a marcação, o que eu preciso para pegar uma retração? Então a vela vai nascer, vai descer, vai tocar na linha, a gente vai realizar a operação. Eu preciso olhar para as velas anteriores à minha entrada. Então, se a minha entrada ia acontecer nessa vela aqui, eu olho para essas velas anteriores e tem uma regrinha bem básica, tá? Você precisa ter pelo menos 80% dos pavios, do tamanho da vela, composta por pavio. Então, essas velas. Ah, Pedro, mas como é que eu vou saber que é 80%? A gente não faz esse cálculo, mas assim, você precisa olhar e a maior parte da vela tem que ser pavio. Então, se você pega essa vela aqui e olha o tamanho todo dela, vamos separar aqui para você entender, ó. Toda essa parte aqui é pavio, toda essa parte aqui é pavio. Ou seja, muito provavelmente 80% dela é pavio. E as outras é a mesma coisa, tá? Então eu preciso de pelo menos as três últimas velas antes da minha entrada serem pelo menos 80% corpo de pavio, 80% da vela é de pavio. E tinha esse padrão. Então tinha o padrão, tinha marcação. E o que mais que eu tinha? Você vê que está passando aqui ó, uma LT. Eu tinha uma LT e uma confluência para a minha entrada. Tanto que se você olhar aqui na vela anterior do M5, ó, você vai reparar que ela subiu, finalizou assim, ó, uma vela de compra, uma vela bem compradora. Aí a outra foi vendedora. Sim, foi vendedora, mas ela deixou um paviozão de rejeição aqui embaixo. Ó. Então eu acreditei bastante que isso daqui ia continuar subindo. E foi aí que eu fiz a minha entrada. Essa vela nasceu aqui, fez uma movimentaçãozinha, desceu aqui na linha azul. Eu esperei um pouquinho mais de retração, nisso ela desceu até aqui e eu fiz a entrada. Por quê? Porque o preço ele não trabalha com linha, né? O preço ele trabalha com zona. Então, toda essa parte aqui onde estavam os pavios anteriores era a nossa zona de entrada. Eu peguei num ponto muito bom, mas foi justamente a vela abençoada que deu loss, tá? Ela rompeu tudo e acabou me dando loss. E o que eu fiz de errado nessa operação? Bom, dentro dos meus padrões, eu não fiz nada errado. Eu fiz exatamente o que diz, o que manda o figurino. Então, por que deu loss? Porque o mercado não respeita aquilo que eu quero. O mercado faz o que ele quer, essa desgrama. Se ele respeitasse o que nós queremos como trader, todo mundo tava rico. Então, não funciona assim, tá? Todo operacional ele vai ter um certo nível ali de assertividade de um operacional bom de 80%, 85%. Um operacional mais ou menos 70%, 68%. Então, aqui no mercado você não precisa ter uma assertividade absurda. Você só tem que ganhar mais do que perder. E tendo um operacional bom, isso vai acontecer. Então, quer dizer que a cada 10 operações dessa que eu fizesse, dentro desse padrão aqui, ó, eu teria umas duas, talvez três que me desse loss. E foi justamente uma dessas que eu acabei pegando aqui, tá? Então não tinha porque eu não realizar essa entrada. Eu fiz tudo que está dentro do meu operacional e acabou dando loss. Faz parte, vai acontecer várias vezes isso. Se você não aprender isso, você vai passar pura, a mentalidade vai se desgastar e vai dar ruim. Então fica ligado em relação a isso, tá? Beleza, vamos para a próxima entrada. Essa entrada aqui, meus amigos, que entrada linda. Então repara aqui, ó, que essa foi a minha segunda entrada, eu tinha uma LT passando por aqui, então você repara o movimento de baixa acontecendo, o mercado está fazendo um toque aqui na LT. Beleza, então eu tinha uma tendência de baixa. Show. O que mais que eu tinha? Eu tinha uma zona de rejeição justamente na LT. Olha isso daqui, ó, antes de acontecer a minha entrada. O preço tentou tocar, não conseguiu, foi, não conseguiu, tentou várias vezes aqui eu subir e não conseguiu. Ou seja, estava segurando bastante o preço nessa zona.
que aconteceu depois disso? Ele armou uma estrutura dentro de um padrão que eu opero, que é o ponto de pivô. Então, o ponto de pivô é um fundo. O que é um fundo? É uma vela vermelha seguida de uma vela verde. Então, ele armou um fundo. Esse fundo foi rompido, beleza? Esse padrão eu chamo de ponto de pivô. Nesse caso, ele é um ponto de pivô simples, porque ele só tem uma vela rompendo o nosso ponto de pivô, que é essa vela vermelha. Se tivesse uma sequência de 2, 3 velas vermelhas, seria um ponto de pivô com fluxo. Presta atenção que eu estou te entregando conteúdo aqui de mentoria, turma. Então, por falar em mentoria, se você quiser aprender em detalhes todo esse operacional, toda a forma que eu opero retração, ponto de pivô, fluxo de velas e falso rompimento, na descrição aqui tem o link lá do meu Instagram, lá você vai trocar ideia comigo e vai poder se tornar meu aluno. E além de ter acesso ao conteúdo, o principal é o meu acompanhamento diário. Você vai me mandar suas operações diariamente, vai mandar sua gestão e eu vou te acompanhar para que você consiga ter esse suporte e ter resultados constantes. Não é só fazer grana rápido, é você fazer grana de forma constante. Fechou? Então, voltando à operação aqui, tem o padrão de ponto de pivô. Ele faz um fundo e rompe esse fundo. Quando ele rompe esse fundo, sempre que tem um rompimento, eu vou pegar em pelo menos 2 pontos. Quais seriam esses pontos? Eu posso pegar quando toca no ponto de pivô em 50%, ou quando toca no pivô e na EMA 7, ou quando toca no 50% e na EMA 7. Tendo 2 desses já daria para fazer. Nesse exemplo aqui, ele tocou em todos os pontos. A vela nasce aqui, ó, ela sobe com a movimentação top, chega lá, toca no ponto de pivô, toca no 50% da vela de rompimento, toca na EMA 7, toca nessa EMA 20 aqui, ó, que eu não uso de confluência para entrada, mas também ajuda. E eu decidi fazer a entrada. Não tinha por que não fazer também. Novamente, fez o padrão, tudo dentro do que eu me propus ali como estratégia operacional. Eu vou realizar a minha entrada. Realizei a entrada e essa cumpriu com todos os requisitos, tudo certinho, e deu win, tá? Então a primeira entrada foi loss, esse daqui foi o padrão de ponto de pivô simples. Tocou lá nos 3, pivô, 50% em EMA 7. Fiz a entrada, lembrando sempre de tocar nos primeiros 30 segundos e respeitou lindamente, tá bom? Vamos para a última entrada que eu fiz. Então aqui acontece novamente o ponto de pivô. Então presta atenção nessa questão do pivô. O que é o pivô? Acabei de explicar. Pivô é fundo, ó, o fundo aqui, ó, vela vermelha, seguida da verde. Pedro, mas tem um gap aqui, ó. Como é um fundo, então você marca no corpo da vela que está mais para baixo. Se fosse um topo, você marcaria no corpo da vela que está mais para cima. Aqui, ó. Se fosse aqui em cima, esse topo que foi, você marcaria aqui, ó. Corpo da vela vermelha. Como é um fundo, você marca na que está mais para baixo. Foi o que eu fiz aqui, ó. Marquei, beleza. Depois que eu faço essa marcação, precisa acontecer o rompimento. Então, ele fez um fundo, vela vermelha, seguida de verde. E aí ele rompe esse fundo, logo na sequência, com uma vela. Então, novamente, é um ponto de pivô simples, tá? Simples. Rompeu? O que eu vou fazer? Eu vou esperar o toque em 2 pontos. Quais seriam esses pontos? Ou o pivô e a EMA 7, ou o pivô e o 50%, ou 50% e a EMA 7. Nesse caso aqui, ele novamente toca nos 3 pontos. Ele sai daqui a vela. Ela fez esse movimento aqui, ó. Ela saiu daqui, tocou na linha amarela, tocou na EMA 7, tocou no 50% e tocou no ponto de pivô. Eu realizei essa minha entrada aqui em cima, aqui, ó. Mas, como nós estamos sujeitos no mercado de opções binárias ao famoso delay, foi isso que aconteceu. Eu realizei a minha entrada aqui em cima, ela entrou aqui embaixo. Mas, como estava muito bom o padrão, muito legal, ele respeitou lindamente. Tocou lá dentro dos primeiros 30 segundos, tocou, desceu e respeitou lindamente a minha entrada. Mas uma entrada em ponto de pivô simples, tá? Então, essas 3 entradas que eu queria mostrar para vocês. Recapitulando, ponto de pivô simples e retração na guideline. Não é sempre, turma, que eu faço exatamente padrão. Eu sou humano, às vezes eu vejo um padrão ali que eu falo, cara, eu acho que aqui vai respeitar. Nem sempre está 100% com os meus filtros, mas é o que eu tento fazer sempre. Nesse caso dessas 3 entradas, todas elas estavam dentro dos meus filtros. E mesmo assim, 2 deram win e uma deu loss. Como eu trabalhei com os Soros, acabei saindo aí positivo. Mas se eu tivesse trabalhado com mão fixa, também sairia positivo. E é isso. Então, esses são os padrões. Como eu expliquei, você encontra esses padrões lá dentro do meu treinamento. Você pode se tornar meu aluno, me chama lá. E se você tiver alguma dúvida sobre alguma dessas entradas e etc., você manda para mim aí nos comentários. Fechou? Então é isso por hoje. Até o próximo vídeo. Tamo junto e valeu!